Olá, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês para falar sobre doença pulmonar intersticial na esclerose sistêmica. Reitero meu agradecimento à Sociedade de Pneumologia da Bahia, em nome do seu presidente, Dr. Jorge Pereira, para falar um pouco para vocês sobre o acometimento intersticial pulmonar na esclerose sistêmica. Eu sou Ricardo Figueiredo, médico pneumologista, professor de pneumologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e também coordenador do Centro de Referência de Doenças Pulmonares Intersticiais dessa mesma instituição. Esses são os meus conflitos de interesse, mas eu gostaria de salientar para vocês que o que eu expresso nessa aula para a SPBA é realmente o que eu penso em relação a este assunto. Nós sabemos que existe uma vasta gama de doenças pulmonares intersticiais relacionadas à doença do colágeno. Isso pode acontecer principalmente na artrite reumatoide, mas também na síndrome de Sjögren, no lúpus eritematoso sistêmico. É muito frequente também com padrões de pneumonia organizante, na polimiosite e dermatomiosite. A doença mista do tecido conectivo também pode causar acometimento intersticial e hipertensão pulmonar. E o que nós vamos focar hoje é nessa condição extremamente especial, que é a doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica, em especial na sua forma cutâneo-difusa. Como é que funciona a patogenia da fibrose pulmonar? A fibrose é, na verdade, a formação de tecido cicatrizante em resposta a danos no tecido ou inflamação, e faz parte de um processo natural de inflamação e reparo. Isso pode ocorrer na patogenia, tal como na fibrose hepática, na cardíaca pulmonar. Então, o processo de fibrose não é uma condição inerente ao pulmão, pode acontecer em qualquer tecido no organismo. E o processo de fibrogênese, como nós vamos falar, é mediante um estímulo, na verdade, no fibroblasto, geralmente na esclerose sistêmica, um estímulo inflamatório, existe ativação desses fibroblastos, tá certo? Através de lesão endotelial, um estímulo, entendeu? Por células inflamatórias e produção de citocinas para uma proliferação, e isso vai gerar realmente uma deposição de uma matriz, na verdade, por proliferação de fibroblastos e a instituição em miofibroblastos com a instituição da entidade fibrose. Então, esse processo de fibrogênese, ele é um processo celular específico no qual fibroblásticos ativados ou miofibroblásticos produzem matriz extracelular excessiva, culminando na fibrose. E essa patogênese da deposição dessa matriz fibroblástica e formação das doenças pulmonares intersticiais, ela realmente envolve uma interação dinâmica entre inflamação e fibrose que ocorre desde o início do curso da doença. Então, no início da esclerose sistêmica, como eu já falei para vocês, nós temos um grande papel da autoimunidade, perpetuando a inflamação através da ativação de leucócitos, células B, células T, macrócitos, principalmente como células apresentadoras de antígeno, que perpetuam o processo inflamatório através da produção de várias citoquinas, em destaque o VEGF, o beta-interferon também, o TNF-alfa, interleucinas, outras quimiocinas, e todo esse processo ele perpetua justamente uma lesão epitelial e endovascular contínua que favorece a ativação dos fibroblásticos e miofibroblásticos e a perpetuação da fibrose. E como essa inflamação e a fibrose eles se apresentam na tomografia de tórax? Aqui eu vou mostrar para vocês à esquerda, nós temos um paciente com características típicas de uma pneumopatia intersticial usual. Então, nesses casos com padrão PIL, nós temos espessamento de septos interlobulares, como nós podemos ver no segmento posterior do lobo inferior direito, aqui também no segmento, uma parte do segmento medial, mostrar para vocês. Então, o que nós temos?
aqui em lobo inferior esquerdo, nós temos a presença de bronquiolectasias de tração, que são essas imagens de brônquios ectasiados em permeio da fibrose por redução volumétrica. E neste caso do padrão de pneumopatia intersticial usual, nós temos a presença de faviolamento, onde nós temos esses cistos, entendeu? Que compartilham suas paredes, que podem acontecer em camada única ou com empilhamento, no caso desse exemplo em questão. E aqui à direita nós temos uma combinação das características inflamatórias e fibróticas na pneumopatia intersticial não específica. Aqui nós temos ainda bem claramente as áreas de bronquiectasia e bronquiolectasias de tração, como eu estou mostrando para vocês. Ainda nós temos as opacidades reticulares, mas nós podemos perceber já no padrão Pini vidro fosco de permeio nessas alterações, que muitas vezes estão relacionados tanto à fibrose ou fibrose de baixa resolução tomográfica ou inflamação. E por que é importante o reconhecimento dessa entidade na esclerose sistêmica? Eu apresento a vocês dados do banco Eurostar, que avaliaram 940 pacientes com esclerose sistêmica, e eu saliento para vocês que a fibrose pulmonar foi realmente a causa de óbito mais importante nesses pacientes, em especial nos pacientes aqui onde eu destaco em vermelho, com a forma cutâneo difusa da doença. E a presença de doença pulmonar intersticial está intimamente relacionada com a sobrevida da doença nesses pacientes. Então, se vocês forem ver, aqui nós temos na linha cheia, onde eu destaco aqui agora em vermelho, os pacientes com esclerose sistêmica sem doenças pulmonares intersticiais, e aqui embaixo, na linha tracejada, nós temos os pacientes com a presença de doenças pulmonares intersticiais. E vocês veem realmente que existe uma diferença de mais ou menos 20% de declínio de sobrevida em 15 anos. E nós sabemos que a doença pulmonar intersticial é realmente uma complicação comum na esclerose sistêmica e o seu curso ele é invariável e imprevisível. Trazendo alguns dados epidemiológicos do próprio banco de dados da Eurostars, nós temos que os pacientes com a forma cutâneo difusa, nós temos acometimento pulmonar em 53% e na cutâneo limitada nós temos 35%. E como nós podemos ver, esses pacientes, eles têm a capacidade vital forçada, é um marcador muito importante na sobrevida desses pacientes. Então, em outras palavras, os pacientes que eles têm um declínio mais brando da capacidade vital forçada, eles têm maior sobrevida. Mostro para vocês agora o que acontece nos pacientes com declínio de CVF moderado, que são esses pacientes que têm um declínio um pouco mais acelerado. Nós temos uma sobrevida em torno de 50% menor nesses casos. E nós temos também pacientes com fenótipos mais agressivos da doença, com uma mortalidade muito alta, especialmente se houver exacerbações nos 4 anos. Então, a mensagem, depois de nossa apresentação, é que o declínio da capacidade vital forçada, entendeu? Ele é realmente um marcador de mau prognóstico nesses pacientes. Vou apresentar para vocês agora um algoritmo de estadiamento das doenças pulmonares intersticiais na esclerose sistêmica nos dias atuais. Então, uma vez que nós temos um diagnóstico novo de esclerose sistêmica, esses pacientes devem ser submetidos a uma espirometria, difusão, uma tomografia computadorizada de alta resolução e, se possível, a avaliação de volumes pulmonares. Uma vez em posse desses dados, nós podemos estratificar esses pacientes basicamente em 3 grupos. Os pacientes onde nós temos as doenças pulmonares intersticiais ausentes, com doença limitada, onde nós temos extensão das opacidades intersticiais na tomografia computadorizada de tórax inferior a 20%, ou realmente uma extensão de 10% a 30%, mas com a capacidade vital forçada acima de 70% do predito. E nós temos também uma
uma classificação de doença extensa. Essa sim a gente tem que ter cuidado, porque geralmente tem maior risco de progressão, onde nós temos presença de opacidades intersticiais acima de 20% na tomografia de tórax, ou com uma opacidade entre 10% a 30% na tomografia, mas já com redução de volumes pulmonares, com uma capacidade vital forçada abaixo de 70% do predito. No nosso primeiro grupo de pacientes com doença pulmonar intersticial ausente, a indicação formal é seguimento desses pacientes com controle funcional a cada 3 a 6 meses, por 3 a 5 anos e depois anualmente, porque nesse período inicial é onde eu tenho maior risco de progressão. No paciente com doença limitada, eu tenho que avaliar se esses pacientes eles têm algum fator de risco de progressão, como eu falei, tabagismo, no caso da artrite reumatoide, mas em especial para a esclerose sistêmica, são pacientes que têm uma extensão maior de doença das opacidades intersticiais e esses pacientes que têm maior doença esofágica. Se eu tenho fatores de risco para progressão, eu considero o tratamento. Se não houver esses fatores de risco, eu também mantenho um segmento funcional a cada 3 ou 6 meses. Já no grupo de maior risco, com doenças extensa, esse paciente merece tratamento. Esse tratamento merece tratamento específico. Inicialmente, as drogas de escolha para a esclerose sistêmica são o micofenolato ou a ciclofosfamida e, se no caso de progressão, nós podemos considerar inclusive terapia antifibrótica ou outras drogas de resgate, como o rituximab. Eu gostaria de finalizar a minha apresentação para vocês demonstrando o algoritmo do Consenso Europeu de Manejo da Doença Pulmonar Intersticial na Esclerose Sistêmica. Então, a primeira recomendação é que é mandatório o rastreio de todos os pacientes de esclerose sistêmica para doença pulmonar intersticial com uma tomografia computadorizada de tórax, como eu já falei, a mensuração de função pulmonar com capacidade vital forçada e a DLCO. Ele deve ser realizado sempre no período basal. Isso ajuda muito a estabelecer a progressão. É fundamental ter tomografia e função pulmonar no momento do diagnóstico. E a partir dos achados dessa avaliação inicial, eu vou avaliar a gravidade dessas alterações através de um score multifatorial. Então, nós temos que a tomografia computadorizada de tórax ainda é o nosso padrão ouro para o diagnóstico de doença pulmonar intersticial e a capacidade vital forçada é a DLCO, junto com os sintomas clínicos, eles dão suporte, na verdade, para avaliar a gravidade e também para estabelecer realmente o processo decisório de tratamento nesses casos. Alguns pacientes realmente limítrofes, eles podem se beneficiar de testes de endurance, como um teste de caminhada de 6 minutos, ou também com um teste cardiopulmonar de exercício, e baseado realmente na decisão caso a caso, na extensão das alterações e nos sintomas do paciente, nós vamos decidir, num terceiro passo, se existe realmente indicação ou necessidade de terapia farmacológica específica. Como eu já adiantei para vocês, a terapia farmacológica específica, nós temos as primeiras 2 drogas de indicação, o micofenolato mofetil e a ciclofosfamida. A vantagem de o micofenolato ser uma terapia oral e a ciclofosfamida pelo menos ser bem estudada em relação a pulsos mensais, mas elas são drogas que têm equivalências em relação a desfecho de progressão. E nos pacientes refratários ou com extensão de opacidades de um padrão de fibrose do tipo padrão pneumopatia intersticial usual, eu posso considerar antifibrótico. E esse paciente que ele não tem indicação inicial de terapia farmacológica, nós mantemos o segmento funcional de 3 a 6 meses. Uma vez que tenha realmente piora funcional, é recomendado uma nova avaliação por um estudo radiológico de tórax. E nós vamos avaliar periodicamente a progressão através de múltiplos métodos, utilizando a tomografia de tórax, capacidade vital forçada, a capacidade de difusão, de saturação induzida por exercício e principalmente se o paciente houver progressão de sintomas que sugiram progressão da doença pulmonar intersticial.
Uma vez estabelecido isso, nós vamos avaliar, dividir esses pacientes em 2 grupos. O grupo de resposta inadequada da doença ou progressão da doença. Se eu tiver sinais de resposta inadequada ao tratamento anti-inflamatório, imunossupressor ou progressão da doença, eu realmente promovo o escalonamento do tratamento. Eu posso alterar a dose ou a classe da medicação imunossupressora, entre micofenolato, ciclofosfamida, posso adicionar uma terapia antifibrótica, no qual, pelo estudo Censis, eu tenho eficácia comprovada do nintedanib, em associação ou não com micofenolato. Posso continuar considerar rituximab para pacientes que têm sinais de progressão extrapulmonar da doença, ou ainda que eu acredito que existe um comprometimento inflamatório importante. São pacientes muitas vezes mais jovens, então eu tenho que considerar sempre uma avaliação para transplante pulmonar. E os pacientes com doença pulmonar mais agressiva, eles podem realmente se beneficiar do transplante de células-tronco hematopoéticas em pacientes selecionados. Com isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e agradecer à SBPA pela oportunidade. Um abraço.